Breaking News. Cai a taxa de infectados em todo o Brasil, mas os números ainda são alarmantes. Falta o famoso kit intubação em todos os estados. Novas drogas surgem no horizonte e algumas antigas parecem funcionar contra a Covid-19. A semana da vacina no Brasil e no mundo. A situação da Índia põe todos os países em alerta. E já faz tanto tempo que eu tomei minha Coronavac que eu já estou tendo crise de abstinência. Senhoras e senhores, esse é o Breaking News, o semanário onde eu vou tentar pegar todas as notícias mais importantes dessa doença maluca e tentar explicar para vocês porque nada mais faz sentido nesse mundo. Caem as taxas de transmissão em todo o Brasil, mas não tanto quanto a gente gostaria. É isso aí, pessoal. Parece que essa subida da montanha-russa que não parecia ter fim está chegando no seu ponto mais alto. Aquele número tenebroso de 5.000 mortes por dia talvez, graças a Deus, nunca seja alcançado. Mas assim como aconteceu na primeira onda, ao invés de a gente descer a montanha, nós estamos entrando num famigerado platô. A média móvel de mortes no Brasil ainda está muito próxima dos 3.000 por dia. Para vocês terem uma ideia, para comparação, no pior momento da primeira onda, a gente estava registrando em torno de 1.000 mortes por dia. Então, a gente não está bem na fita ainda não. Em todo caso, a taxa de ocupação das UTIs caiu em todo o país. Para vocês terem uma ideia, o estado do Paraná, que tinha em torno de 750 pessoas esperando por uma vaga de UTI, hoje tem apenas 250, um terço. A maioria dos estados está com uma taxa de ocupação de UTI menor que 90%. Os melhores estados que são do sul está na faixa de 80% e os piores que são aqui do sudeste, 87%. Adriano, não estou entendendo. Você está dizendo que a ocupação não está em 100% e mesmo assim tem fila? É um pouco difícil as pessoas entenderem esse conceito, mas o fato é que as UTIs têm que ter o que a gente chama de leito de circulação, né? Elas nunca estão em 100%, porque tem sempre pessoa entrando e pessoa saindo. Em todo caso, a UTI não está em 100%, não quer dizer, como vocês estão vendo, que não tem fila. A coisa melhorou também para a iniciativa privada. Nos hospitais privados do Brasil, a taxa de ocupação também está na faixa de 80%, 85%. Alguns hospitais de ponta do estado de São Paulo já relatam ter vagas sobrando em suas UTIs para casos de Covid. Mesmo assim, gente, eu vou repetir, não é motivo para a gente poder comemorar, sair para a rua, tomar cachaça, estourar rojão. Afinal de contas, a gente está falando que a gente parou em cima, a gente não começou a descer. Para vocês terem uma ideia, o estado do Rio de Janeiro já começou a sinalizar algumas leis de flexibilização. Por isso, eu vou falar, gente, se os nossos governantes não tiverem cabeça ou juízo, a gente tem que ter. Não está na hora de não está na hora de flexibilizar, não está na hora de a gente começar a sair para a rua e fazer coisas que a gente estava fazendo há 6 meses atrás, como ir para o bar ou restaurante. Não está na hora de aglomerar, está na hora de se resguardar e pensar que quando você for sair para a rua, tem uma P1 linda, maravilhosa te esperando para te pegar. E para ficar ainda no Rio de Janeiro, 2 noticiazinhas menores. O prefeito Eduardo Paes acabou de ser diagnosticado de novo com Covid. É isso mesmo, reinfecção existe, gente, e pega até político e gente famosa. Outro detalhe interessante é que começou a veicular uma das primeiras campanhas do Estado para a questão de uso de máscara. Isso é louvável. Se não fosse por um problema, a pessoa que estava no cartaz dizendo para você use máscaras estava usando uma N95, ao contrário. Óbvio, todos os cartazes foram recolhidos e existe uma suspeita que houve um favorecimento na licitação. Falta as drogas do kit intubação por todo o país. Entenda, gente, quando a gente fala kit intubação, não é como se você pudesse chegar na farmácia e falar: Ô, querido, dá pra mim um kit intubação, uma média e um pão com manteiga, tá? Não é assim que funciona. Mas entenda que existem certos protocolos que são seguidos praticamente em todos os hospitais do Brasil e do mundo. Então, toda vez que você vai ter que intubar um paciente, você tem que sedar ele, pôr ele para dormir e de preferência você tem que relaxar os músculos dele, para que fique mais fácil você poder deslocar a mandíbula dele para poder enxergar o buraco por onde o tubo vai passar. Além disso, depois que o paciente for entubado, você tem que manter ele sedado e, mais uma vez, de preferência, manter ele com os músculos relaxados para que a máquina possa fazer o trabalho para ele. São essas drogas que estão faltando. Entenda, gente, a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando da droga mesmo. Muitas das empresas que fazem esses produtos falaram que chegaram no máximo da sua capacidade de produção. É verdade que o Ministério da Saúde, nas últimas semanas, andou fazendo uma batida em muitas dessas empresas e aqueles locais que diziam que não teriam mais que 100.000 ampolas para vender, quando os valores foram renegociados, surgiram com alguns milhões. Mesmo assim, em alguns locais, a coisa é tão dramática que o que faltou não foi nem a droga. Para as fábricas poderem produzir as medicações, faltaram vidros para envasar eles. Em alguns locais,
faltou papelão para as caixas. Para vocês terem uma ideia, a ANAF, Agência Nacional dos Hospitais Privados, diz que 30% deles não tem medicação ou não tem estoque para os próximos 5 dias. Portanto, seja SUS ou seja convênio, a coisa está feia. Fique em casa. Surgem novas drogas contra a Covid e outras mais antigas parecem também funcionar. Gente, toda semana vocês vão ver alguma coisa ou outra de que surge uma droga aqui, uma droga ali. Afinal de contas, eu já falei isso, bilhões, trilhões de dólares estão sendo investidos em medicamentos que possam combater essa doença. Nenhuma indústria farmacêutica, nenhuma do mundo, não tem pelo menos uma linha de pesquisa para alguma coisa que funcione contra isso. Qualquer dólar que você investir volta 20 vezes mais, ou 100 vezes mais, se a droga funcionar mais ou menos. Quer um exemplo? Remdesivir. Remdesivir não salva vidas, ele não diminui mortalidade. A única coisa que essa droga carérrima faz é diminuir o tempo de internação, ou seja, ele faz aquela pessoa que já ia sarar mais rápido. Só que no momento, como está acontecendo no Brasil, onde as UTIs estão todas lotadas, o paciente ficar 5 dias na UTI em vez de 10 faz muita diferença. Então ela tem o seu lugar, mesmo que uma dose dessa droga custe na faixa aí de alguns milhares de dólares, tem gente comprando a rodo. Mas não só de Remdesivir vive o homem, mas de toda a pesquisa que sai da AstraZeneca. Vocês devem ter olhado que existem várias matérias sobre anticorpos contra a Covid. Na verdade, anticorpos monoclonais contra a Covid. Um exemplo é o Regeneron, que foi uma droga que o Trump usou quando estava doente. Tem matéria aqui no canal. Outro é um blend que a AstraZeneca estava produzindo. Também tem matéria aqui no canal, que seria basicamente um tipo de anticorpo de longa duração, do qual você podia tomar e ele ia ficar alguns meses no teu sangue. Dessa forma, ele serviria tanto quanto tratamento, você podia dar esse remédio para quem está com Covid para os anticorpos atacar os vírus, como profilaxia. Você podia tomar antes e os anticorpos continuariam circulando no teu sangue, protegendo você de pegar a Covid caso você fosse exposto ao vírus. Se funcionar realmente, é um remédio maravilhoso. Mas o que são esses raios de anticorpos monoclonais? Entenda, gente, já falei várias vezes que quando você pega uma doença, você pode fazer anticorpo para qualquer pedaço do vírus. E alguns pedaços são mais importantes ou não para que o vírus infecte você. Então, quando você faz um anticorpo para aquele pedacinho que o vírus precisa muito, esse anticorpo é o que a gente chama de neutralizante. Ele impede o vírus de funcionar. E mesmo assim, você tem que entender que o anticorpo que eu faço é diferente do que você faz, é diferente do que o cavalo faz. Mesmo que o anticorpo seja mirado no mesmo local, vai ter anticorpos que são mais ou menos potentes. O que essas empresas fazem é pesquisar para descobrir qual é o anticorpo mais potente que eles possam pôr à mão deles, bota na máquina de Xerox e copia. Pouco tempo atrás surgiu aí uma matéria sobre um americano que produzia super anticorpos contra o Covid, que simplesmente matavam qualquer coisa cair no sangue dele. É tipo, se caísse um palmeirense no meio da torcida do Corinthians, entendeu? Dizimava. E talvez ele seja um exemplo de pessoas que estão sendo retirados o sangue para poder fazer esses anticorpos monoclonais. De uma forma ou de outra, tem várias empresas fazendo essa pesquisa, inclusive aqui no Brasil, o Butantan fez uma pesquisa usando cavalos, da mesma maneira que eles fazem o soro antiofídico, pega o veneno da cobra, põe no cavalo, filtra o sangue do cavalo, tira o anticorpo, estavam fazendo isso para a Covid. Ainda está em fase de teste a maioria desses remédios, mas eles são uma oferta promissora, porque como eu disse, alguns deles já estão sendo usados e com uma certa eficácia, e também já foi usado por outras doenças, mas ainda é coisa longe da nossa realidade, não é uma coisa que vai surgir tão cedo assim e salvar muitas vidas, pelo menos até o meio para o final desse ano. Mas uma outra classe de medicações tomou as manchetes essa semana e fez as pessoas ficarem esperançosas. São os corticoides inalatórios. Entenda, a gente já sabe de antemão que os corticoides têm seu efeito e têm o seu momento de ser usado na Covid, principalmente naquelas pessoas que estão com o pulmão tão inflamado que estão precisando de oxigênio. Nesse momento você entra com os corticoides, que são potentes anti-inflamatórios, mas também tem um efeito imunossupressor. Eles chegam por proximidade e falam: baixa a bola aí, tá funcionando demais. Esse efeito duplo dos corticoides faz com que, naquele momento da Covid, onde você está morrendo de vírus e do seu próprio sistema imune, ele consiga controlar as duas coisas e fazer com que você sobreviva para contar a história. O problema dos corticoides é justamente esse lado imunossupressor deles, essa coisa de abaixar a imunidade. Se você der ele muito cedo na doença, nos primeiros dias, ou na hora que você está brigando com o vírus na medida correta, o que ele pode fazer é abaixar demais as suas defesas e piorar a doença. Alguns trabalhos mostraram que corticoides feitos em fase inicial pode aumentar a mortalidade da Covid ao invés de salvar. Mas
uma pessoa, né, na verdade várias pessoas, pensaram: Tá, ok. Então corticoide por boca ou na veia não faz bem. Mas se eu fizer um corticoide só no pulmão? Daí ele não vai cair no sangue, ele não vai baixar a imunidade, ele só vai ajudar a desinflamar o pulmão, e daí isso pode ajudar as pessoas que têm Covid leve ou inicial. Bem, era uma hipótese que fazia sentido, lógica. E daí eles foram pesquisar também o porquê que os asmáticos, sim, os asmáticos, que tinham tudo para ser um grupo de risco, não estavam sofrendo com a Covid tanto quanto a gente imaginava. E pensaram: será que é porque esses pacientes já usam os corticoides inalatórios? o que foi feito foi, vários locais do mundo começaram a fazer pesquisas de fase 2, que é aquela fase de segurança, e de fase 3, que é basicamente, né, dar medicação para um grupo não dá para outro, para ver se isso funcionava. E os primeiros trabalhos que foram publicados foram promissores. Agora, gente, vamos lá, um disclaimer. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Esses trabalhos não são nada parecidos com os trabalhos de fase 3 de vacinas, que pegaram milhares de pessoas e fizeram uma pesquisa duplo cego, onde o paciente que está tomando o remédio ou está tomando o placebo não sabe qual que é qual. Nesses trabalhos foi testado pessoas tomando o remédio com outras pessoas que estavam tomando qualquer outra coisa que não o remédio. Quer dizer, quem estava tomando sabia que estava tomando e quem não estava tomando também sabia disso. Portanto, o poder, vamos dizer assim, desse estudo de bater o martelo e dizer funciona ainda é pequeno. Se no passado nós criticamos outros trabalhos que faziam a mesma coisa com cloroquina e ivermectina, a gente tem que fazer esse disclaimer com esse. O que acontece é o que a gente chama de hipótese pré-teste. Vamos por assim, a lógica por detrás dessas medicações faz muito, mas muito mais sentido do que ivermectina, cloroquina e afins. Então, elas são muito mais promissoras, mas ainda não é hora de você comprar uma bombinha na farmácia e sair usando. Calma. Muitas das vezes, esses trabalhos podem mostrar no começo que a droga faz muito sentido e quando você vai ver na prática o resultado é pequenininho ou quase insignificante. Foi assim com a colchicina, apesar que o OMS ainda diz que pode ser usado, entendeu? E foi assim com várias outras. Por isso, não é hora de se automedicar. Procure o seu médico, mas vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Eu estou esperançoso. A semana das vacinas no Brasil. Até o presente momento, mais de 34 milhões de doses de vacina já foram aplicadas no território brasileiro. Em torno de 12% da população adulta já recebeu pelo menos uma dose das vacinas. Em compensação, apenas 4%, cerca de 8 milhões, é que já conseguiram receber as suas 2 doses. Entenda, gente, é um motivo bom, é coisa para comemorar. 34 é bem mais do que a gente esperava até esse presente momento, mas ainda assim não é o suficiente para que as vacinas possam fazer um efeito coletivo. Entenda a situação. É como se esses 8 milhões de doses tivesse diluído entre os 220 milhões de brasileiros. É a diferença entre você tomar um shot de cachaça e tomar a batida de 1 litro. O efeito é diluído. As vacinas têm um efeito quando aplicadas na pessoa, aquele efeito individual, e tem um efeito coletivo. E esse efeito coletivo só aparece quando uma grande porcentagem das pessoas está vacinada. Israel e Estados Unidos já mostraram pra gente o que acontece quando você passa dos 50%. É óbvio, a vacina que eles usam é mais eficaz do que a gente usa, portanto, talvez a gente precise passar de 70%, 80% da população vacinada para conseguir ter o mesmo efeito que eles. Só que tem um problema, não é todo mundo que pode tomar vacina. Pelo menos as crianças, até o final desse ano, não vão receber. Então talvez a gente tenha que vacinar todo mundo que é possível para que a gente possa ter algum efeito. E mesmo assim, o efeito maravilhoso que está acontecendo lá daquela queda absurda do número de casos e de mortes pode não ser observado só com isso. Por isso, vamos tomar muito cuidado e vamos tomar vacina, gente. 1,5 milhão de brasileiros não voltaram para tomar a sua segunda dose. Entenda, essas doses não estão sendo dadas para outras pessoas. Elas estão aguardando essas pessoas tomarem. Muitas delas podem ser jogadas fora. Se você está me ouvindo nesse momento e você tomou sua primeira dose e por qualquer motivo você ficou com medo de tomar a segunda, vai até o posto, vai tomar sua vacina. Faça a sua parte como cidadão. Se você pode tomar a vacina, isso é um privilégio. Você tem que fazer isso em nome de todas as outras pessoas que não podem. Você vai ser o escudo que vai proteger a sua família, as crianças, as pessoas ao seu redor. Você vai ser o escudo que vai salvar as pessoas. Faça a sua parte. Tome as vacinas. Mas nem tudo são rosas. Várias capitais do Brasil, como Rio Branco, Florianópolis, João Pessoa, Salvador, tiveram que parar sua vacinação por falta de vacinas. Vacinas estão faltando no mundo todo. O Brasil não é uma exceção. Afinal de contas,
a maioria dos nossos insumos, das nossas IFAs, né, os insumos farmacêuticos ativos, vem de um único lugar, um lugar que está dando medo para todo mundo. Esse lugar chama-se Índia. E por que a Índia está dando medo na população mundial? 3 motivos. Em primeiro lugar, ela é um país de 1,2 bilhões de pessoas. A capacidade de destruição que o Covid tem lá é enorme. É um país que está vacinando cerca de 5 milhões de pessoas por dia e não está conseguindo nem arranhar a superfície do que é necessário por lá. Outro problema é que ele é um dos maiores produtores de IFAs para o mundo todo. Cerca de 70% das doses da AstraZeneca viriam de lá. Só que como os casos estão aumentando muito no país, o governo do Narendra Modi já avisou que não vai vender vacina para ninguém enquanto ele não resolver a casa dele. Ou seja, porque a Índia está indo mal contra a Covid, pode faltar vacina para o resto do mundo. O terceiro e último motivo pelo qual a Índia deixou o mundo no cagaço alerta mode é o fato de que ela também tem uma variante preocupante. Assim como a P1, a variante que está circulando na Índia tem dupla mutação. E pelo visto são as mesmas mutações que a P1 tem, ou mais ou menos fazendo os mesmos efeitos. De uma forma ou de outra, é uma variante perigosa que pode ser mais letal, mais virulenta, e escapar das vacinas. Para piorar, essa variante já foi encontrada em outros locais, como na Califórnia. Ela até foi apelidada de variante californiana, até perceberem que, pelo visto, ela veio lá da Índia. O fato é, talvez no futuro a gente encontre aí o duelo de titãs, P1 contra Indiana, para ver qual é a melhor, não, para ver qual é a pior. E essa variante também se mostrou muito perigosa, tanto que o número de casos, como eu falei, explodiu na Índia, fazendo uma mudança das políticas que o governo está usando, inclusive essa de segurar as vacinas. De uma forma ou de outra, ela é mais uma preocupação e mais uma prova do que acontece quando você deixa o vírus circular livre por aí. Por último, para terminar essa primeira edição com armas para cima, né, alta astral, uma pesquisa mostrou que a chance de uma pessoa vacinada passar Covid para outra pessoa vacinada é extremamente raro. É na casa do 0,0 alguma coisa. Mesmo que as pessoas que tomem a vacina ainda possam transmitir a Covid. É como se fosse a dupla proteção. Então, gente, vamos colocar o seguinte, tá certo que muita gente já largou, dane-se e já começou a aglomerar e tudo mais, mas fecha teu olho. Lembra de 2019? Lembra de quando você foi num restaurante pela última vez, sem ter que se preocupar se você está levando uma máscara no bolso ou não, se a pessoa do seu lado está com Covid ou não? Pois é, em alguns países já está se tornando uma realidade. Israel já tirou a restrição do uso de máscara em locais públicos, locais abertos. Em alguns estados dos Estados Unidos também. É óbvio, pode ser que isso possa variar de acordo com a quantidade de pessoas com Covid nos países. Mas existe uma saída, existe uma solução. Em algum momento, nessa loucura, a gente vai conseguir voltar para o normal, ou para algo mais próximo disso. Acho que tem coisas que vão ficar para a gente para sempre. Todo inverno, toda vez que alguém começar a tossir, essa pessoa vai ter que usar máscara ou vai ser cobrada de usar máscara como era no Oriente para não estar passando para as outras pessoas. Talvez o álcool gel seja uma coisa que seja parte da nossa rotina daqui para frente, graças a Deus. Mas mesmo assim, no horizonte, lá no finalzinho dessa estrada, tem uma luz. Essa luz chama-se vacinação em massa. É isso que a gente tem que focar, é isso que a gente tem que olhar. Por isso, se eu posso deixar um recado para vocês mais uma vez, tem saída, tem solução, existem vários riscos, várias armadilhas que a gente não pode cair até lá. Vamos lá, gente. Todo mundo junto em direção a essa luz, a luz do fim da pandemia. Envolve sacrifícios, envolve luta, mas também envolve uma recompensa maravilhosa, tá certo? Mais uma vez, esse é o Breaking News e tudo isso aqui foi novidade para mim.